Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia, obrigado pela sua companhia nesse feriado, seja de folga ou trabalhando, como nós aqui do Canal Rural. Hoje você vai entender melhor sobre as propostas de reformas tributárias e como elas podem impactar o agronegócio. Vamos conversar com o economista Luiz Eliezer, que vai comentar as reformas, em especial a PEC 45. Vamos discutir também sobre o aumento do consumo de ovos no estado do Pará. O fiscal agropecuário Marcos Braga Alves vai comentar a produção de ovos por lá. Tem ainda as notícias do setor e a previsão do tempo para a sua cidade. Vamos começar. Desde que o Brasil é conhecido por esse nome, os então brasileiros reclamam das altas taxas pagas para se produzir ou comprar tudo. Há mais de 20 anos, os poderes discutem, projetam, voltam atrás, não têm coragem de propor ou propõem e são barrados, seja por adversários políticos ou órgãos de defensoria pública, sobre uma ou mais reformas tributárias. Esse ano, o governo federal pressiona o Congresso Nacional para juntos, enfim, aprovarem uma mudança significativa que facilite o dia a dia e desonere menos a população. Ao mesmo tempo, há duas propostas de deputados federais em votação. Então, antes da reforma acontecer, os brasileiros precisam ficar atentos a cada uma delas, porque são diferentes e têm pontos negativos e positivos. Uma das propostas vem do próprio governo federal, encabeçada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Tem 4 etapas. A primeira é o projeto de lei 3.887, que substitui PIS e COFINS pelo CBS. É a contribuição sobre bens e serviços, com taxa única de 12%, mas mantém a isenção aos produtos da cesta básica e também aos in natura e nas operações entre cooperativas e cooperados. Outra proposta é de emenda à Constituição. A PEC 110 unifica 9 tributos, criando o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Alguns produtos básicos, como alimentos e transporte, teriam taxa de 4%. Outros podem ter alíquota passando dos 28%. A responsabilidade da arrecadação seria dos estados. Um imposto ou outro, como o IPVA, ficaria para os municípios. Entretanto, a partilha com a federação ainda aconteceria. Por último, mas a mais discutida, é a PEC 45, na qual IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS seriam unificados na IBS. A alíquota é única de 25%. Acaba com benefícios hoje concedidos, por exemplo, para a compra de máquinas agrícolas, o que poderia trazer grandes impactos no agronegócio, que tem muitos processos de produção até chegar num produto final. E todos seriam taxados. Vamos debater esse assunto hoje com o Luiz Eliezer Ferreira. Ele é economista e trabalha no Departamento Técnico da Federação da Agricultura no estado do Paraná. Ele já está aqui com a gente conectado. Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Luiz, a gente tem 3 propostas aí, como a gente acabou de ouvir, né? Uma delas, a PEC 45. Essa, inclusive, é uma das mais discutidas, né? Por quê? Exatamente. Nós estamos tramitando no Congresso Nacional, na verdade, diversas propostas de reforma tributária. A reforma tributária ela é discutida já há muitas décadas, né? Tem propostas lá dos anos 90. O que a gente vê atualmente, na verdade, é uma reedição dessas antigas propostas, né? As 3 principais nesse momento de tramitação, como você bem citou, é a PEC 45, que nesse momento está na Câmara dos Deputados. Nós temos ainda a PEC 110 e, mais recentemente, o governo
numa das suas etapas de reforma tributária, encaminhou um projeto de lei que também está sendo discutido. De modo geral, as três estão caminhando juntas, né? Há uma comissão mista criada entre deputados e senadores que vem regularmente fazendo reuniões discutindo as propostas de reforma tributária. Mais recentemente, né, eles fizeram uma reunião junto com as confederações de cada setor, serviços, indústria, saúde, justamente para coletar subsídios para essas propostas. Há a ideia de que elas sejam juntadas, né, condensadas em algum momento para que tramitem de forma conjunta. Pois é. De qualquer forma, as três, o setor do agronegócio, por exemplo, assim como outros, né, de serviços, até o próprio comércio, todos têm ressalvas com todas as três, né? Exato. No caso do setor agropecuário, a proposta que mais nos preocupa e nos chama bastante atenção é a PEC 45. Porque das propostas, ela que prevê um maior aumento da carga tributária sobre o produtor rural. Ela unifica, como você bem citou ali, 5 impostos federais num só, que é condensado ali no IBS, que é um imposto sobre o valor agregado nos moldes do que acontece em países desenvolvidos. Isso é um ponto positivo, é um ponto inovador. Isso é bom, até para ver se eu entendi, isso é bom porque acaba não taxando tudo quanto é tipo de produto, né? Exatamente. Ele vai só no produto final, ou quase final já taxar. Exatamente. No caso de um IVA, a tributação ocorre sobre a riqueza gerada em cada etapa do processo produtivo. Então, ele é um imposto mais justo. Mas essa unificação de alíquota de 25%, ela é muito prejudicial ao setor da agropecuária, né? A gente já fez, a Confederação Nacional da Agricultura já fez algumas análises estimando o impacto desse aumento sobre algumas culturas. Aqui no Paraná nós temos culturas que o custo de produção pode ser majorado em até 17%. Isso, sem dúvida, será repassado e deve chegar ao consumidor final com os preços dos alimentos muito mais caros, né? Isso está em desacordo com o que acontece em países desenvolvidos. A gente tem uma alíquota única, mas a gente possui algumas injeções tributárias ou alíquotas reduzidas para algumas atividades. Por exemplo, a produção de alimentos. Pois é, não que eu concorde, tá, Luísa? Só porque a gente quer que realmente ouvir de você, que entende mais. Mas se eu fizer, então, com algumas isenções ou com valores muito diferenciados, eu não acabo ficando do jeito que está agora? Não. A tributação, nas propostas de modo geral, a tributação ela vai ser sobre a riqueza que cada setor agrega no produto. Não fica como está porque a gente tem, no caso da alimentação, nos países desenvolvidos, a gente tem lá uma alíquota, por exemplo, de 25%, mas há uma alíquota reduzida de 5% para os alimentos. Quando a gente nessa reforma, é ideal que tenha essa alíquota reduzida porque a maior parte do mais carente, a participação da renda dela no gasto com alimentos, ela é maior. Então a gente teria uma alíquota reduzida para quem tem uma renda menor, que gasta a maior parte da sua renda em alimentos. Como o nosso presidente da federação já afirmou em alguns momentos, tributar alimento é tributar a fome das pessoas. Alimento é um setor sensível que merece uma alíquota reduzida. Tá certo. Mas então, para o agronegócio, a 45, a princípio, parece ser menos prejudicial, você falou? Mais prejudicial. Mais, né? Isso, mais prejudicial por conta dessa majoração dos impostos, né? A alíquota aí de 25%. Hoje, o produtor rural, pessoa física, ele não é contribuinte no caso da proposta do governo, que traz aí a unificação do PIS e COFINS. Atualmente não é contribuinte não seria contribuinte desse imposto. Então, essa alíquota de 25% no caso da PEC 45, ela é muito prejudicial no setor do agronegócio. Pois é, essa 45 também não fala sobre isenções para compras de equipamentos, insumos, né? Isso mesmo. Que é o que a gente tem hoje. Ela não prevê a concessão de qualquer benefício fiscal. Ao contrário aí da 110, por exemplo, que prevê a manutenção da desoneração da cesta básica, ela prevê também a desoneração sobre produtos in natura, ou seja, não teria
ali sobre os alimentos, sobre os produtos in natura, esse imposto. No caso da 110, a substituição, a unificação do IBS seria ali de 9 impostos, incluindo aí impostos estaduais e municipais também. Pois é. E a do governo federal, uma consideração tua? No caso do governo federal, ela unifica ali a alíquota da PIS/COFINS em 12%. Essa é uma alíquota alta, embora haja a previsão do aproveitamento dos créditos em todas as etapas do processo produtivo. Ela é uma proposta, ela também prevê algumas concessões de benefícios fiscais. Ela tem uma tramitação mais simples no Congresso, porque ela é um projeto de lei, ela não precisa do quórum qualificado, como no caso das PECs. O setor acredita que dessas propostas a gente pode aproveitar o que tem de melhor em cada uma delas. Em nenhum momento da história uma reforma tributária veio para reduzir impostos ou manter o nível de impostos. Elas vêm sempre ali para aumentar os impostos, Pablo. Então, o que o setor espera é que haja uma condensação, né, uma união dessas propostas e que a gente chegue a um bom termo, tanto para o setor agropecuário quanto para o setor de serviços e também da indústria. Tu quer citar, por acaso, um ponto de uma ou de outra que você uniria? No caso, a concessão de benefícios tributários para a produção de alimentos. Isso está previsto na PEC 110, isso está previsto também na proposta do governo. Já a PEC 45, ela não inclui essa alíquota diferenciada para alguns produtos. Como eu destaquei, esse 25% no caso da PEC 45, ela vai impactar de sobremaneira os mais pobres, né? Quem tem ali a maior parte da sua renda para a compra de alimentos. Então, é importante que se mantenha uma alíquota reduzida, que é o que a gente vê na PEC 110 e na proposta do governo. Tá certo, então. Tem muita discussão aí, né, Luiz? Por exemplo, também os bancos não estão querendo que se mude. Ao mesmo tempo, a gente sabe que os bancos arrecadam bastante e, ao mesmo tempo, repassam taxas para os clientes. Então, a gente tem que ficar muito de olho, nós, gente, para poder cobrar e para que ninguém saia lesado e também para que ninguém se prevaleça, como acontece muito no Brasil hoje. Por isso, é importante essa discussão, que, inclusive, a gente continua amanhã aqui também, com outras opiniões e ao longo da semana, viu? Essa é a nossa proposta. Hoje foi com o Luiz. Muito obrigado, viu, Luiz? Um abraço e até a próxima. Valeu, bom trabalho aí. Intervalo, depois vamos ver a previsão do tempo e entender um fato curioso. O que fez o consumo de ovos no Pará crescer quase 70% esse ano. Até já. O acordo que a China quer firmar com a Argentina para a compra de carne suína deve demorar mais 2 meses. Assim informou o governo do nosso país vizinho. É que faltam artigos nessa proposta, nesse contrato deles, de leis de proteção ambiental. E o governo argentino tem enfrentado ambientalistas quanto à expansão da suinocultura por lá. Então, a Argentina, como nossa competidora aí na venda, vai demorar mais um pouquinho, viu? Agora vem a Priscila Paiva contar para a gente sobre a previsão do tempo para essa semana. Bom dia, Pri. Olá, Pablo. Boa segunda-feira para a gente. E por que não falar da previsão bem estendida e não só da previsão dessa semana? É por isso que eu trouxe uma localidade aqui do Paraná, oeste do estado, Cascavel, que vai ter chuva, até contando agora os dias de setembro até outubro, com mais de 230 milímetros. Vai chover em Cascavel mais ali para o fim de setembro, com as instabilidades ganhando bastante força em outubro. Então, Cascavel, que é uma importante área ali do oeste do Paraná, de produção bem relativa, a gente tem aí chuva bem volumosa. A gente percebe que em alguns momentos a chuva tem apenas 10 milímetros, mas depois ela ganha força a partir de outubro. Se você pegar a chuva de novembro e dezembro em Cascavel, aí sim o volume vai lá nas alturas,
com mais de 500 milímetros acumulados. Isso mostra que para algumas áreas do sul do Brasil, a gente pode ter o atraso das instabilidades, mas é assim que começar a chover em setembro, não para mais. E isso vale para Cascavel e para algumas outras áreas. Em relação à umidade do solo, a gente percebe que o solo está mais úmido no extremo sul do Rio Grande do Sul, que teve uma frente fria que passou por lá, avançou pelo norte do Paraná com volumes super altos, a gente falou disso na última sexta-feira, mas ainda para a parte do oeste do Paraná, 60%. Precisamos de um pouco mais de umidade e aqueles gráficos mostram que a umidade vem. Obrigado, Pri, pelas informações importantes, né? E agora vamos falar da produção de ovos aqui no Brasil, que no mês de agosto teve prejuízo. Na comparação mensal, perdeu 2,6% de valor agregado. Olha só. Na comparação anual, teve saldo positivo, mas de quase nada, né? 0,6%. Na contramão, o custo de produção subiu e muito. Na comparação mensal, de 13,45%. Na comparação anual, de 54,7%. Isso significa que os avicultores precisaram de quase 15 caixas de ovos para comprar 1 tonelada de matéria-prima, 2 a mais que em julho. Os produtores de ovos não passavam por situação tão desfavorável desde janeiro desse ano. A situação pode estar um tanto diferente no estado do Pará, onde o consumo de ovos no primeiro semestre desse ano aumentou em 67,51% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram consumidos quase 23 milhões de ovos. Imagino que o preço atrativo em relação às carnes pode ter ajudado aí em tempos de pandemia. Mas vamos entender comigo direito o que pode ter acontecido no Pará com o fiscal agropecuário Marcos Braga Alves. Ele conversa com a gente via internet, direto do Pará. Um prazer te ter aqui, Marcos. Bom dia. Oi, bom dia, Pablo. É uma honra para mim. Explica pra gente, o que aconteceu por aí, hein? Alguém lançou alguma receita nova de ovo e aí todo mundo foi fazer? Não, Pablo, acredito que não. Realmente tem sim a questão do combate em relação aos preços da carne, do frango, em relação ao ovo, para aumentar esse consumo. Mas aqui estamos em aumento, né, crescente na produção em relação ao número de granjas. Então isso também vem corroborando esse aumento, né, na produção de ovos aqui no estado. Ah, que bom, que bom. Então produção que acaba ofertando mais também, né? E por quê, hein? Por que o estado está aí ajudando nesse tipo de produção agropecuária? Qual a situação que vocês viram de oportunidade por aí? A oportunidade de justamente no preço da carne tá mais elevada, e alguns produtores que estão migrando, né, de outros locais do Brasil, que já têm esse know-how, esse conhecimento, estão se instalando no estado. Ah, é mesmo? Sim. Bem curioso isso. E por quê? Vocês até estão dando algum tipo de incentivo? Não, hoje incentivo fiscal, alguma coisa nesse sentido, ainda não tem. Aham. Mas é uma intenção nossa, né, de estar incentivando. Nós hoje, por causa da pandemia, a gente teve que adiar, a gente estava com uma reunião marcada com o setor produtivo, para a gente poder trazer esses produtores hoje, que ainda permanecem de maneira irregular, porque eles estão cadastrados junto ao setor produtivo, mas a gente ainda não tem conhecimento, alguns, de onde eles estão distribuindo esses ovos. Então a gente está conversando com eles para trazê-los para a parte integrar, né, o setor, junto com deparar os órgãos de fiscalização também, municipais e federais. Tá certo, vocês estão organizando então aí a casa, né? Tanto isso. tentando cadastrar eles, tanto quem sabe depois ver incentivos hoje nesse setor aí que é interessante. Isso, hoje já temos algumas granjas já cadastradas, são uns 27 granjas produtoras de ovos cadastradas, e estamos com tendência de crescimento, né? Aí eles podem estar cadastrados tanto no setor de fiscalização municipal, estadual e federal, né?
E hoje a gente responde apenas pela gestão do Estado. Então, no Estado, em relação à produção das nossas granjas, é que houve esse crescimento de produção. Então, foi observado esse crescimento bem significativo, né, como você citou, na produção de ovos. E estamos ainda com mais 3, finalizando agora o cadastramento conosco da Depará. Tá certo, então. E como é que é essa relação aí do quanto vocês produzem com quanto se consome o Pará com os ovos? A gente não vai ter esses dados do consumo per capita, infelizmente, Pablo. Porque, como eu disse a você, envolve outros entes, né, da cadeia, e a gente não tem, de fato, o número per capita. O que a gente tem, infelizmente ainda, aqui no Pará, é um consumo de ovo ainda irregular, que ainda não estão cadastrados adequadamente com os órgãos fiscalizadores. Então, a gente tende, agora, com essa maior divulgação do produto, a regularizar e orientar também a outra parte da cadeia, que é o consumidor, fazendo com que eles entendam que é importante, na hora da compra de qualquer produto alimentício, e também nisso os ovos, eles saberem a origem do produto, né? Olharem se o produto tem rótulo, e aí eu vou indicar, pelo menos ter uma ideia de onde é que está vindo, e se naquele rótulo tem o selo da instituição que garante a fiscalização, que pode ser municipal, estadual e federal, mais uma vez. E nós da Depará temos o selo CIE, que é o Serviço de Inspeção Estadual, e em todas as nossas indústrias a gente acrescenta isso no rótulo, né, nas informações de rotulagem. Ótimo. Não até se sinta pressionado com a conversa aqui do apresentador, que sempre é muito livre aqui a minha prosa. Às vezes eu pergunto realmente coisas que parecem surpresa para o pessoal, mas não é não. É que realmente é o nosso papo do dia a dia, muito transparente e que você acompanha aqui junto. E lógico, até o que você falou, né? O Pará não tinha costume desse tipo de produção, né? Como se tem muito no sul e no sudeste, né? Onde a gente tem milhares de granjas. E lá eles estão com 27, você falou, né? Então estão estruturando, e isso é muito bom, né? Porque é um setor que está em crescimento, e inclusive no norte do país. Que bom que o Pará está de olho nisso, né, Marcos? E, exato. Inclusive tem bastante espaço no Pará para isso, que é um estado grandioso, né? Isso, muito grandioso, muito rico, e tende muito a crescer. Tá certo, então. Legal. Marcos, então, bom trabalho aí para você. E quando tiver novidades, assim, dos investimentos por aí, traga para a gente. Tá ok. A gente acredita que ano que vem teremos ainda mais, um crescimento muito maior que esse, né, com as novas indústrias que estão vindo. O crescimento do consumo de ovos e da produção de ovos no estado só tende a crescer. Tá certo, então. Obrigado, até uma próxima. Muito obrigado também pela oportunidade. Tchau, tchau. Agora vamos falar daquela novidade para você. Receita de Família é o novo quadro do nosso programa. Vai ser um espaço para mostrar aquele prato saboroso, muito comum na sua casa. Seja ele simples ou elaborado, só tem que ser gostoso. Sei lá, a sua avó, ela faz aí uma farofa com algum ingrediente ali até que parece secreto, você não sabe o que é. O seu pai assa uma carne que fica saborosa, suculenta. Como é que ele faz, será, hein? Manda pra cá a dica dela ou dele, porque aí nós vamos até uma cozinha com um chefe tentar reproduzir. E para você enviar é bem simples. Pode ser uma receita em forma de texto, áudio ou vídeo e até foto do caderninho de receita. Manda para o nosso WhatsApp 011 975 713 819. Eu repito, 011 975 713 819. Eu espero aqui então, pela sua mensagem para a gente depois conferir se realmente na sua família tem pratos aí bem gostosos. E o programa de hoje fica por aqui, mas a gente se vê, é claro, amanhã de novo aqui no Canal Rural às 11h30 da manhã. Tchau, tchau.
ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.